Para quem não me conhece, eu sou Ana Júlia Lopes, eu sou fundadora da Bivelho. A Bivelho é uma empresa que tem como missão aí disseminar esses conceitos aí de valor em saúde para que a gente consiga cada vez mais gerar mais valor para os pacientes, né? E agora, o tema de hoje, a gente vai falar sobre valor em saúde e desperdício, né? É um tema assim, muito relevante, né? A gente escolheu esse nome desperdício porque o desperdício, quando a gente fala em desperdício, é diferente de falar de custo, né? Quando a gente fala de cortar custos, a gente pode estar diminuindo o valor, a gente pode estar diminuindo entrega de qualidade de alguma forma, né? Então, quando a gente fala em valor, a gente tem que cortar custos que não impactem no resultado do paciente. E essa palavra desperdício, ela dá muito essa conotação, né, de desperdício que você está cortando que não é importante, né? Então, por isso é o nome da live de hoje, Valor em Saúde e Desperdício, né? Tem uma série, assim, falando agora de desperdício, né? É claro que a gente sabe, todo mundo sabe a importância de a gente reduzir desperdício, né? Antes de eu apresentar aqui a Marina formalmente e fazer as perguntas para ela, eu vou só pontuar algumas estatísticas aqui. Então, assim, em 2019, no JAMA, que é o Journal of American Medicine, né, o jornal americano lá de medicina, ele pontuou que 4,4% do PIB dos Estados Unidos é custo com desperdício em saúde, ou seja, não deveria estar acontecendo. Tá? Aqui teve o Instituto de Saúde Suplementar, que ele fez um estudo e ele mostrou que cerca de 20% das despesas assistenciais na saúde suplementar, elas são desperdícios. Por outro lado, o Kaplan, Robert Kaplan, que também montou aí um modelo que a gente mensura custos em saúde, né, nesse modelo de valor em saúde, que é o TDABC, nos estudos dele, ele chegou à conclusão que a gente montando, estruturando esse modelo, a gente consegue reduzir de 10 a 20% em desperdício, entendeu? Então, os dados parece que se complementam, né? A gente tem aí mais ou menos uns 20% de desperdício. Então, vamos tentar entender melhor e trabalhar um pouco com isso, né? Porque isso aí é uma questão, assim, de sustentabilidade para o nosso sistema. Bom, então, Marina, a gente sabe, os gestores sabem, não é novidade para o gestor, né, que tem que reduzir desperdício. Primeiro, né, apresentar. Uhum. Marina, obrigada por estar aqui na live com a gente. A Marina Boralha, Eu que agradeço. ela é especialista em projetos estratégicos no Hospital Israelita Albert Einstein, tem uma longa experiência já aí em saúde e trabalhando com vários projetos para redução de desperdício, por isso que a gente vai conversar aqui com ela para trazer um pouco dessa experiência. Marina, então, assim, a primeira coisa que eu queria te falar, tá? É te perguntar. Todo mundo sabe essa questão, tem que reduzir desperdício. E vamos começar, então, a reduzir desperdício, né? Por onde começar? Como é que se começa? O que se faz, né? Não, pois é, gente. Boa noite. Obrigada, Ana. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. E eu acho que a boa notícia para quem é gestor, principalmente aí na área da saúde, acho que todo mundo já começou, né? Porque a gente lida com desafios aí de um cenário sempre crescente de custos na saúde. A gente lida com o subfinanciamento na área pública, né? Que já é bem sabido. E, por outro lado, na área privada também, o impacto de toda essa crise que a gente vem vivendo, então, com queda de número de beneficiários, então, né, toda aquela relação com a operadora, a gente vê que faz parte, já é inerente, né, de quem trabalha com gestão em saúde, brigar e estar lutando no dia a dia para ser mais eficiente. Então, acho que isso deixa a gente um pouco mais confortável, que quem escolheu esse caminho já começou. E aí, assim, que a gente vê ainda mais com o cenário da Covid, né, nos hospitais, é que
todo mundo, de alguma forma, está trabalhando para renegociar contrato, para conseguir melhores formas de pagamento, conseguir uma melhor oportunidade de compra de insumo, de MatMed, enfim. E aí, olhando para as equipes e dimensionando, redimensionando, então, isso veio cada vez mais forte, o que já faz parte do nosso dia a dia como gestor, mas acho que nos últimos meses aí é difícil alguém estar num hospital e não estar pensando nisso, né? Então, a gente tem também a preocupação aí com o uso de leito, né, nos hospitais como um todo. Então, se a gente não ficar de olho em como usar isso da melhor forma, e até vejo que muito até se impulsionou na gestão por conta disso, a gente agora tem muitos painéis com informações que às vezes a gente não tinha, então consegue ter isso em tempo real para ocupação de leito, para olhar um estoque de medicamento crítico, anestésicos, enfim. Então, eu acho que está todo mundo no dia a dia aí, lidando com isso de alguma forma, né? Mas aí a gente pensando um pouquinho de uma maneira mais ampla, e aí colocando o que eu vejo, né? Que as organizações que conseguem ter diretrizes de um olhar mais eficiente, qualidade e segurança do paciente, sustentabilidade, trabalhar isso de uma forma mais estratégica, então isso é uma diretriz da organização, e ela consegue colocar isso no seu planejamento estratégico, então ela já dá um passo a mais, né? E daí não é só a gente lidar no dia a dia com algo que é inerente do gestor em saúde, mas ter isso num planejamento, isso numa cultura, num alinhamento. Então, já dá um tom institucional muito importante, né? E aí, dando um passinho a mais, e aí puxando a sardinha aqui para o lado de projetos, mas as organizações que conseguem fazer esse desdobramento do planejamento estratégico, né? Orientada por projeto, então, seja por ter um escritório de projetos que faz um acompanhamento, ou seja mesmo por capacitação dos gestores para trabalharem de forma projetizada, então acaba tendo um ganho aí de eficiência, uma redução de desperdício, por criar sinergia mesmo, né? Então não ficam várias áreas trabalhando a mesma coisa, você junta as pessoas para um objetivo afim, você ganha celeridade nos processos também. Então, isso tem sido muito importante e eu consigo ver tanto no público como no privado, aí as organizações que usam isso conseguem ter até uma melhor dinâmica e utilização dos próprios recursos, né, dos próprios gestores e das equipes. Então, isso é bem bacana. E aí agora ainda também um pouquinho mais para projetos que a gente consiga falar mais de redução de desperdício, propriamente dito, né? Então, pensando aí em desperdício que a gente tem retrabalho, espera, ociosidade, os projetos que a gente consegue, né, uma forma de desdobrar o planejamento estratégico em projetos que tem um maior ganho são aqueles projetos mais voltados para a melhoria contínua. Então, são projetos que, e muitas vezes, eles não requerem um grande investimento financeiro, mas eles conseguem organizar as equipes, né, para trabalhar em temas ligados ao desperdício, né, e aí a gente tem tanto a área essencial, administrativa, apoio, que pode lançar mão desses projetos para reduzirem desperdícios. E aí, projetos de melhoria contínua, então, uma ferramenta que é mais conhecida, né, que tem sido mais conhecida, é o próprio Lean Six Sigma. Então, projetos orientados por essa metodologia têm sido bem interessantes. E também tem, assim, o próprio Design Thinking, que as organizações têm usado mais para inovação, mas que também ajudam a mapear jornadas e agir ali, encontrar aquilo que não agrega valor. Então, ele também é uma forma de reduzir desperdício. E um pouco mais antigo e conhecido, até para quem trabalha com qualidade, o próprio PDCA, mas que também, né, usado aí com esse foco de olhar de desperdício é interessante. Mas o Lean, ele acaba sendo bacana por ele ser mais perene, né? Então, assim,
as instituições que fazem programas, né, Lean, isso vai se tornando parte da cultura, então ele tem uma certa perenidade, e aí é um caminho interessante. Ah, então, Márcia, assim, se a gente fosse, assim, né, resumir, seria assim, o primeiro passo para começar, né, uma instituição deve ter um escritório ou um setor, uma área que cuide de projetos estratégicos, né, para isso não ficar descentralizado dentro das instituições. E o segundo ponto seria utilizar de metodologias já validadas como o Lean. É isso? Seria mais ou menos isso, assim, que você está Isso, falando, né? eu acho que é isso, que é traduzir a estratégia, né, e Uhum. tornar ela palpável para que as pessoas consigam colocar. E de alguma forma que isso não compita com aquela tarefa do dia a dia, né, que a gente tem e que é muito válida e Uhum. que reduz desperdício, mas cria um outro fluxo para ter essa dinâmica implementada, né? Uhum, é importante mesmo. E essa questão do Lean é muito falada, né, mesmo para redução de desperdício por causa dos resultados, né? E então, Marina, vamos entrar um pouquinho assim para entender essa questão do Lean, né, da relação, né, da metodologia Lean, que eu imagino que dentro dessas metodologias é a mais utilizada, né, mais focada para redução de desperdício, né? Embora existam várias metodologias, né? É, Mas então o Lean, assim, né? Se a gente fosse pensar Lean e valor em saúde, como é que você relaciona isso? Lean, valor em saúde, desperdício, né? Vamos linkar aí o Lean com o nosso tema. pois o Lean, né, eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar, mas conhece, então o Lean Six Sigma, ele tem, assim, a parte Lean, que vem do pensamento de produção da Toyota, do Japão, né, que era muito Uhum, difundido, e que ele tem essa parte de pensar enxuto. Então, de alguma forma, para as cadeias de produção, ou pensando em saúde, tirar tudo aquilo que não agrega valor para o cliente final e focar em momentos que agreguem valor. Então, o Lean, pensamento Lean, Lean Thinking, quando a gente ouve isso, ele vem com essa ideia de cadeia de produção e de enxugar o que não agrega valor para que as pessoas foquem naquilo que realmente agrega. Então, por exemplo, na área da saúde, se a gente pensar no médico, enfermeira, equipe multi, o que agrega valor? É o cuidar. Então, tudo que ele gasta tempo preenchendo coisas, andando de um lado para o outro, vai pegar. Isso não agrega valor, porque eu estou ali, né, para cuidar. Então, é tirar coisas que não levam e focar no que leva. Então, esse é o pensamento Lean. E a uhum, parte Six Sigma, ela é um pacote de estatística e assim, muito método estatístico para analisar os processos e uhum, financeiro também. Então, quando as instituições adotam o Lean Six Sigma, é tanto uma parte aí de modelagem de processo, como de ferramental, para que você analise o processo e quando você for fazer uma melhoria, você realmente vai agir naquilo que tem maior impacto e você vai conseguir mensurar isso e não, né, só às vezes ter uma revisão de processo em que você tira uma etapa, enfim, por alguma percepção da área de que aquilo não agrega valor, mas você não mensurou que aquilo realmente tem um impacto e qual que é o retorno daquilo para a instituição. Então, ele tem essas duas partes, né? uhum. E tem essa coisa, né, de quem estuda se aprofundar mesmo em outras metodologias, em outras ferramentas, assim. E aí o Lean, ele tem algumas etapas. Então, geralmente são projetos curtos, que duram aí 6 meses. Tem um líder, que aí forma uma equipe para atuar no processo. E aí ele tem algumas etapas. Então, você definir o problema, você analisar, mensurar, implementar melhoria e controlar. Tudo isso aí num período de 6 a 8 meses, dependendo do projeto. E nas etapas, então, por exemplo, a gente está lidando com uma questão de tempo de espera, e aí você vai se aprofundar naquele tempo de espera e entender por que ele existe, o que tem um contexto. Quando você se aprofunda no entendimento,
Tem algumas ferramentas que a mais utilizada é você ir lá e observar o processo, e fazer um mapeamento da cadeia de valor. E aí o mapeamento da cadeia de valor é você olhar para o processo da perspectiva do paciente e mapeando todas as etapas, e aí tem lá quem são os envolvidos, quantas horas eles se dedicam, o que usa de recurso, o que usa de insumo para aquilo. Fazer uma coisa bem apurada nesse processo para você entender, inclusive de uso de recurso mesmo, né? E aí fica mais fácil a gente fazer um link com o valor em saúde, né? Principalmente na parte aí de metodologias de redução de custo, estão dentro do valor em saúde. Então, o próprio TGABC, ele é muito parecido, né? É uma metodologia que vai olhar para aquilo que gera valor para o paciente e vai fazer o custo, né? E vai custear todas as etapas. Então, é muito parecido. E, às vezes, quando a gente ouve esse conceito, né, de valor em saúde, para a gente traduzir, para quem trabalha ali, né, fica até, mas será que não é alguma coisa muito teórica? E a gente vê que não, que é muito palpável, né? E é muito possível das pessoas se organizarem para fazendo, se é que já não estão ali com os projetos, com a mão na massa e com esse olhar, né? Então, tem esse link, sim, que eu acho que é bem importante. O que eu gosto de falar, mas geralmente eu falo assim, palestra, vídeo, tudo mais, curso, é que o valor é o que faz uma empresa existir, entendeu? O valor é levar o que importa para quem está ali, entendeu? Para o cliente, para o paciente. Então, como às vezes toda estratégia, um modelo pode ter uma certa complexidade para a gente chegar lá, né? Às vezes, né, as pessoas podem não entender muito bem, mas de fato o valor ele é o que importa, né? Então é isso, assim, a gente fazer aquilo que importa. E pelo que eu vejo, assim, o Lean, ele já é muito alinhado, né? Porque com essa questão de valor, porque ele, né, como você falou, ele olha a cadeia de valor, né? Ele para você conseguir estruturar essa maneira de pensar do Lean, ela tá olhando o que gera valor, que é o conceito de valor, enfim, tá tudo alinhado, né? Não é à toa que também o TJBC que a gente usa e o Lean também eles estão alinhados, né? Então, Marina, o que eu ia te perguntar também assim, porque daí pensando no Lean, que reduz desperdício, né? O que efetivamente, tá? O Lean, né? Vamos pensar aqui, né? O gestor está aqui assistindo a live, não tem conhecimento de Lean, né? E ele está pensando assim, mas como que o Lean efetivamente vai me ajudar a reduzir desperdício? Como é que isso acontece? Entendeu? A gente fazer esse link aí. Eu acho que vai tornando, né, a implementação, e isso fazendo parte da cultura da organização, as pessoas vão criando um mindset e um olhar apurado para transformar e para identificar esses momentos que não agregam valor e que, enfim, que são o próprio desperdício, né? E aí eu acho que os próprios profissionais, eles vão se tornando um pouco esses agentes de redução de desperdício. Então, por exemplo, se a gente pensar um próprio recepcionista, né? O que ele faz quando ele recebe um paciente para fazer um agendamento de exame, um pós-consulta, vamos pensar assim, é um atendimento em saúde, é um momento que ele vai sentar com o paciente, que ele vai orientar em relação ao quais são os exames, do preparo que ele precisa fazer, qual que é a melhor forma de agendar aquele exame que o paciente vai conseguir aderir, enfim, isso agrega valor. O que não agrega valor? Quando ele sai para pegar uma coisa na impressora, ele vai no outro andar, e aí ele pega o telefone e deixa o paciente esperando. Então, a partir do momento que isso, né, se identifica, ou a gente trabalhando uma metodologia, ou isso já, né, no mindset das pessoas, existe uma readequação. Então, assim, gente, a gente precisa imprimir, a impressora precisa ficar no terceiro andar, não pode ficar aqui do lado. Como que eu faço para que o que realmente importa, que é o atender, eu tenha mais disponibilidade daquele recepcionista para atender o paciente, para resolver o problema dele? Então, Ai, travou.
isso um pouco melhor. Ah, travou. Travou, mas voltou, gente. Aí eu acho que as pessoas começam a entender isso um pouco melhor e fica mais palpável, porque daí economizando, aí usando esse tempo de uma forma mais eficiente, então eliminando o desperdício, eu consigo ter mais disponibilidade dos meus recepcionistas para atender. Eu não preciso contratar 2 ou 3, eu consigo fazer com que um profissional atenda, se dedique mais à função de atender, porque eu reduzi desperdício. Então, você começa a ver um ganho, né, do próprio uso de recursos, de, né, não precisar contratar várias pessoas para fazer uma função, alocando as pessoas usando o melhor, o potencial que ela tem para oferecer, ao invés, né, de fazer outras tarefas. Então, acho que as pessoas começam a ver isso, e elas conseguem entender que, de alguma forma, controlando o desperdício, é uma estratégia de você aumentar o financiamento também, né? Porque é isso, você consegue alocar corretamente aquelas demandas que você precisa. Ah, interessante, além dessa questão técnica, né, de mapeamento de processos, né, de ver o que dentro do processo está dentro ou está fora, os tempos, etc. Um componente importante é essa mudança, né, cultural mesmo, né, esse mindset, né, dos colaboradores que passam a ser agentes de mudança e de redução de desperdício, né? É Exato, e até engraçado, assim, onde o gestor não vê, onde às vezes o gestor não vê, né? então, né, enquanto gestão médica, né, que eu trabalhei muito com gestão médica e sempre bati nesse ponto, sabe, que médico precisava entender de custo também, né? Então, ele precisa entender o que causa desperdício também na rotina dele, né? Assim como qualquer trabalhador, qualquer profissional, né, da área da saúde, né, precisa entender um pouco do seu papel. Acho que o Lean, então, também traz essa mentalidade, né? Então, Marina, me diz o seguinte, né? Agora vamos contar um caso prático, então, um caso real, vida real, resultados, que é isso que o pessoal gosta de saber, né? Porque às vezes a gente falando Importante. assim, fala é uma coisa, né? Mas e aí, o que conseguiu fazer na prática? Pois é, Conta aí eu tive algum a dos seus oportunidade. inúmeros casos aí. Eu conheci já algumas instituições, né, que implementaram já em algum tempo, até para trazer para os locais em que eu estava trabalhando, poder fazer benchmark, entender como funciona. E aí eu tive a oportunidade de participar de um processo grande de implementação, de um primeiro ciclo de Lean, né, num hospital público que eu trabalhei, que é o ICESP. Esse case foi publicado até num evento da Secretaria da Fazenda de Inovação em Gestão Pública, então é legal, tem um material disponível, por isso até estou trazendo aqui, compartilhando a experiência. E na época, então, a instituição implementou um grande ciclo aí, pensando em frentes da jornada do paciente que se beneficiariam da metodologia, e treinando num primeiro ciclo, né, ousado, mais 30 líderes na gestão do Lean, né, foram Green Belts, eles foram formados em Green Belts e cada um seguiu aí um projeto. E aí um dos projetos que foi muito interessante, aí a gente pensar em controle, né, em como ser mais eficiente, em pensar no fluxo do paciente com oncologia, que tempo, né, é uma questão muito importante, então você agir nos tempos certos, você está agindo diretamente aí contribuindo com o melhor desfecho, né? Então, um dos projetos bem interessantes que foram seguidos, liderados por uma enfermeira e outro por um farmacêutico, foi para conseguir otimizar o tempo que o paciente esperava para a quimioterapia. Então, eles mapearam todo esse processo, um procedimento agendado, né, eletivo, e como fazer com que o paciente consiga chegar na instituição e fazer, né, o seu tratamento, não ter nenhuma espera, né, e pensando aí em toda essa comodidade. Era um processo que, por ter um volume muito grande de atendimento, né, no hospital, então, assim, Você lembra existia essa quanto era o preocupação dele ser volume, rápido. Marina?
Você lembra mais ou menos o volume? Olha, agora eu não vou lembrar, mas assim, Mas são no cerca de ICESP, 45 imagino. mil pacientes ativos, então assim, é bastante gente, né? Uhum, sim. É um volume muito grande. Uhum, Então então tinha essa, né, essa questão de poder dar conta aí das sessões num tempo rápido. E aí foi feito um projeto linha, e conduzido pela enfermagem e pela farmácia, e acabou tendo um resultado muito positivo de 55% de redução do tempo de espera na época para o procedimento. E o que eles fizeram? Eles fizeram toda uma revisão, desde que o paciente chegava até o final da quimio, para identificar, assim, o que tinha de oportunidade nas agendas. Então, eles viram duração de ciclo, revisaram as agendas para ter a duração correta do que realmente estava, né, durando, tempos, processos de enfermagem, atendimento, tudo que tinha envolvido ali, o que né, realmente poderia ser, agregava valor e não agregava valor, uhum. e no tempo, até o tempo de preparação das bolsas da quimioterapia também, então, como tornar isso mais rápido, como na própria, né, disposição interna. Então, o Lean, ele olha tanto para isso, né, como você está usando os seus estoques, os seus insumos. Então, tinha organização intra-box, então, de como ter os insumos corretos, nem excesso, nem falta, né, que também impactam. E no final eles tiveram um resultado muito bom, e era um processo ali que tinham, né, algumas ouvidorias, enfim, geralmente os projetos Leans para isso mesmo, para pegar o que tem de dor, o que tem de problema e trabalhar em cima disso, né? Uhum. E ter no final do processo, do projeto, né, um elogio de um paciente que viu melhor, porque né, o paciente que faz quimioterapia faz geralmente mais de uma sessão, então ele vai acompanhando uma A evolução mudança de processo. a mudança do processo, e Uhum. ter esse reconhecimento e voltar para a equipe, e aí isso é muito válido, assim, é muito, muito O importante. que que eles notaram de diferença? Foi da própria espera mesmo, assim, de Uhum. tempo, Uhum. né, de não ficar ali esperando na recepção, de chegar e já ser atendido. Uhum. E acho que tudo isso é muito Essa importante, e questão da para quem está espera, envolvido, uhum, impacta né, para quem bastante. está envolvido, impacta É. bastante. E assim, Marina, a gente pensando em resultados assim financeiros, né? Eu sei que você assim gerenciava vários projetos, né? Ao mesmo tempo, né? De linha, redução de desperdício. Tem algum que você lembra assim do ponto de vista financeiro, né? De redução, assim, de custos mesmo financeiro? Como é que, né? Como é que acontecia essa dinâmica assim com o Lean? Esse projeto mesmo da quimioterapia, ele teve uma grande revisão de protocolos, né, mesmo de insumos e tudo mais, né, disponibilizando os insumos certos, teve uma revisão do que entrava ali, e ele acabou tendo uma economia de 30 mil reais por mês, né, e Uhum. aí foi bem impactante, assim, sem perder qualidade, sem trocar, né, enfim, só Sem fazer revisando, grandes revisitando. mudanças, só mudando um dos projetos, né? Assim, né? Fora outros projetos, né? Então, imagina, né? Se você vai mudando vários processos, é porque parece trabalho de formiguinha, né? Mas você vai mudando vários processos, usando uma metodologia adequada, né? O impacto realmente é muito grande, né? E ver também que De uma forma contínua, né? e é interessante pensar assim, você está trabalhando, tentando otimizar processos com foco em reduzir desperdício. E, por outro lado, isso impacta na percepção do paciente, né? O paciente, né, perceber que né, até a experiência dele melhorou, né, na instituição, né? Então é interessante isso, porque quando a gente trabalha com custo, né, às vezes a gente não tem ganho só com custo, né? A gente tem outros ganhos aí também, né? Exatamente. E nos processos Lean, eles são muito interessantes, porque eles trazem, às vezes,
pessoas que não têm tanto contato direto com o paciente, então projetos de compras, né? Às vezes bem administrativos, e no mapeamento eles chegam a fazer sombra, né, para entender o fluxo do paciente. Então tinham alguns que iam até fora do hospital para entender a chegada e por que as pessoas se atrasavam, enfim. E é interessante porque, além disso, você vê que o resultado do seu trabalho ali extrapola, né, enxerga isso, como que isso impacta o paciente e consegue também ter essa empatia, né, de fazer muitas vezes o processo e pensar, nossa, e se fosse comigo, né? Então, eu acho que cria aí uma energia boa para quem trabalha, para quem se envolve. Não, bem legal esses resultados. Então, Marina, a gente está pertinho do fim aqui da live, né? Mas antes queria que você falasse assim, né? Desse umas dicas aí, né? Para quem pretende reduzir desperdício ou pretende trabalhar com Lean, né? O que que você acha assim mais importante, né? Se você pudesse, porque a gente quando implementa é que aprende na prática, né? E vê o que que realmente é relevante, né? Então, já que você tem experiência, assim, o que que você daria de dica para quem está começando? Eu acho que é importante que a temática, né, que isso esteja acoplado, às vezes, a um planejamento estratégico, sempre ganha força, até para as pessoas conseguirem implementar as ações. Então, a instituição falando disso, pontuando isso como importante, acho que abre caminhos para quem for trabalhar com Lean. Né, e às vezes é uma coisa que não requer um grande investimento, mas requer que as lideranças falem e coloquem isso em pauta, isso é importante. Dá para começar assim, trabalhando com isso, com quais são as dores, quais são aqueles indicadores que todo mês ele não melhora, que te incomoda. Todo gestor sabe o que é aquele dado assim que incomoda, que tira o que tira o sono. Então, esses indicadores são bons para começar um trabalho Lean. E a própria ouvidoria, então, a ouvidoria também, NPS, aquilo que vem, que a gente vem acompanhando, que não está legal na visão do paciente, e que a gente, por alguma maneira, já tentou algumas estratégias e não foi para frente, então aquilo vale a gente dedicar para fazer um projeto Lean, né? Também são projetos que, de alguma forma, não requerem grandes investimentos. Então, assim, eu não estou pensando em construir uma unidade, em comprar um grande equipamento ou fazer uma grande implementação de TI. Né? São projetos que têm mais esse cunho que a gente consiga ver potencial em rearranjos de processos mesmo. Então, são processos legais para virarem Lean. E aí, o que me ajudou, alguns anos atrás, quando a gente foi fazer o primeiro, antes de fazer essa grande implementação, a gente fez alguns protótipos menorzinhos, né? Com era tempo de laudo para o paciente da onco, que estava impactando, e aí a gente queria também fazer alguma metodologia. E aí, o que ajudou na época foi ler alguns livros que eles trazem alguns passo a passo e explicam, e a gente consegue colocar isso na prática, entender melhor a metodologia e também aplicar. Então, tem alguns que eu acho muito interessante. Um é o pensamento Lean na saúde. Ah, legal. E aí, depois eu posso passar para vocês, que ele é bem... traz alguns cases até, tem uma parceria com a Joint Commission, ele é bem interessante. Legal. E outro do próprio Hospital Lean, esse daqui, ele tem todo um conteúdo, ele tem cases de hospitais que implementaram, e ele tem um passo a passo que torna a coisa muito simples. Então, eu acho que esses ajuda aí para quem quer começar a entender mais o assunto e conseguir aplicar, fazer um protótipo. Já está começando. Ah, legal, Marina. Depois posta aí para o pessoal né, pessoal lembrar aí, quem quiser ver, né? A gente depois vai postar live também, aí quem estiver vendo, né? Para ter acesso a esses livros aí bem interessantes. Legal, combinado. Vou deixar lá para vocês. Então, tá bom. Nossa, bem legal essas dicas, esse negócio de, né, começa vendo problema, porque onde tem muito problema é onde tem muita oportunidade também, né?
Com certeza. Isso aí, para mim, eu lembro o Gonçalo Vecina que falava muito isso, né? Eu lembro muito, assim, que ele falava sempre a gente tinha que fazer das fraquezas uma oportunidade. Eu acho que isso aí é um grande, assim, é uma frase, assim, muito para o gestor carregar, né? Que é muito verdade, É, né? A gente às vezes, né, fica vendo aquilo ali assim como um problema, mas na verdade, às vezes, a grande oportunidade está ali, né? exatamente. E as pessoas vão querer se envolver para resolver esse grande problema, né? Então eu acho que já Exatamente. é meio caminho andado. É isso mesmo, Marina. Bom, obrigada, Marina, adorei, muito bom aqui conversar, compartilhar. Vamos, né, trabalhar cada vez mais aí para reduzir desperdício, né? Todo mundo disseminar esses conceitos de linha é muito importante também, né? Para as pessoas cada vez mais, né, os profissionais entenderem e até mudar esse mindset, né, de achar que, né, que eu cuido do paciente, não, né, não estou focando muito no desperdício, eu acho que as minhas andanças pelo hospital não têm impacto nenhum, né? Às vezes, se ficar um monte de gente Com andando por certeza. ali, é um desperdício gigantesco, né? Vai botar na conta esse tempo, né? É verdade. Então é isso aí, acho que é esse recado aí que a gente deixa, né, Má? E obrigada por Com ter certeza. participado. E a gente encerra aqui, então, pessoal. Obrigada para quem esteve aí com a gente. A gente vai deixar aí gravado para quem quiser ver. Boa noite para todo mundo aí. Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite. Marina. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.